Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla. Essa é a aula 37 da disciplina de Biologia Celular, continuando o tema Sistema de Endomembranas. Hoje vamos falar dos lisossomos e as suas funções. O lisossomo, ele é formado a partir do Golgi do retículo, que teve uma participação muito especial do núcleo. Então, o núcleo produziu os ribossomos, os RNAs, que são utilizados lá no retículo para produzir proteínas. Contudo, são proteínas inacabadas. Elas vão para o Golgi, onde sofrem processamentos, são reunidas e colocadas dentro de uma vesícula, que é então o lisossomo. Mas o que o lisossomo tem de diferente? O lisossomo tem uma membrana que tem várias proteínas que são bombas de próton ATPase. Estas bombas têm a capacidade de tornar o meio interno do lisossomo ácido. E nessa acidez, enzimas vão poder realizar a função que é a quebra, que é a digestão. Conforme o tipo celular, existem enzimas específicas. Então, isso é o lisossomo. É uma vesícula e dentro dessa vesícula tem enzimas que conseguem realizar a quebra. Estão presentes nos animais, nos vegetais e nos protozoários. Às vezes, nos vegetais são chamados também de vacúolos digestivos. O tamanho vai variar e o tipo de enzima também vai variar. Agora, a pergunta é: se as enzimas de dentro do lisossomo têm a capacidade de quebrar tudo, quebram proteínas, quebram lipídios, quebram carboidratos, será que ao ser rompido o lisossomo, essas enzimas não vão levar à destruição da célula? Isso não vai acontecer porque para as enzimas funcionarem, elas têm que ter um pH excelente, que é um pH ácido. Quando o lisossomo se rompe, ela vai liberar as enzimas, contudo, o ambiente do citosol é neutro. O citosol tem um pH neutro. Então, essas enzimas estão ali, mas não vão conseguir atuar. Então, elas não vão destruir o citoplasma. Agora, a outra pergunta. Se as enzimas destroem tudo, por que elas não destroem a própria membrana do lisossomo? Porque assim como o estômago, que é cheio de enzimas e é um ambiente ácido, ele é revestido por um mucoprotetor. Os lisossomos também. Internamente à membrana do lisossomo existem carboidratos e esses carboidratos tornam inacessível as enzimas. Então, as enzimas, mesmo estando dentro do lisossomo, não conseguem destruir a membrana do próprio lisossomo. Então, agora vamos falar das funções dos lisossomos. A função é essa, digestão, mas os tipos de digestão podem variar. Existem aquelas digestões que acontecem dentro da célula e as digestões que acontecem fora da célula. Na digestão autofágica, eu vou fazer uma analogia com vocês. Imagine que você fez a comida e dentro da sua casa, essa comida vai ser digerida. Na digestão heterofágica, também vai ser digerido dentro de casa, mas este alimento veio de fora. E a digestão extracelular é quando vai haver uma digestão fora de casa por uma comida que nem foi feita por você. Vamos ver cada uma delas. Na digestão autofágica, intracelular autofágica. Nós já vimos esses processos em outras aulas. Então, é formado um fagóforo. O que é isso? É uma membrana que vai envolver, no caso aqui, está envolvendo uma mitocôndria. Então, um autofagossomo é formado, une-se a ele um lisossomo e aí faz a digestão. Essa próxima estrutura, então, a união do autofagossomo com o lisossomo, se chama autolisossomo. E aí digere no exemplo aí, esta organela que não estava funcionando bem ou estava em excesso. A digestão intracelular é utilizada como uma forma de obter energia quando acontece uma restrição calórica ou quando essa célula está passando por algum estresse, inicia essa digestão
autofágica de forma controlada. Quando não é controlado, o que acontece? Leva à morte da célula porque eliminou todas as organelas e não tem como essa célula sobreviver. Então, sim, a digestão intracelular é um dos passos que pode levar à apoptose. Vai formando pequenas vesículas e essas vesículas são eliminadas, havendo então a morte da célula. A digestão intracelular heterofágica é aquela que nós já vimos. Aquilo que vai ser digerido veio de fora. O que nós temos aqui então? Algumas partículas vindo de fora. Para isso entrar na célula são formadas vesículas endocíticas, ou também denominado pinossomo. Às vezes são usados termos diferentes, mas é quando acontece a endocitose. Forma então a vesícula endocítica, que vai se unir ao lisossomo e aí vai haver a digestão, formando então um vacúolo digestivo. Este material pode ser aproveitado pela célula ou não, pode sofrer a exocitose. Existem diferentes nomes e às vezes representam a mesma estrutura. Como vocês estão vendo aí em amarelo, este autor usa diferentes nomes, como endossomo primário, endossomo tardio, endolisossomo. O que era aqui? Quando houve a endocitose, aqui, quando esse endossomo está mais adiantado no processo, quando se une ao lisossomo. E também estes endossomos pode haver a reciclagem da sua membrana de volta para a membrana plasmática. Este exemplo que nós vimos aí é quando acontece a pinocitose, mas dependendo do tamanho da molécula ou se é um patógeno, como esse exemplo aí, acontece a fagocitose. Então, é formado um fagossomo que se liga ao lisossomo, formando um fagolisossomo. O que vai acontecer? A digestão e a liberação do produto que não é aproveitado pela célula, mas na maioria das vezes este produto fica dentro da célula formando os corpos residuais. Agora então, nós temos esta imagem mostrando ainda uma digestão que acontece dentro da célula, mas é por um material que entrou na célula sem passar por aquele processo de fagocitose, formando ali o fagossomo. O que acontece neste caso? Vamos imaginar aqui que um patógeno entrou. O que vai ser formado em torno deste patógeno? Um fagóforo, uma membrana que vai envolver completamente aquele material que está ali dentro da célula. Num próximo passo, então, é fundido ao lisossomo, que faz a digestão, podendo aproveitar este material ou sofrer exocitose. Bom, este processo de digestão é muito utilizado por nosso sistema imune para dar uma resposta imune. Então, vamos ter o exemplo aqui de um vírus que consegue entrar na célula, forma o fagóforo, que envolve, então, essa molécula aí de RNA, no caso, né? E esta molécula de RNA, então, sofre uma multiplicação e depois nessas moléculas são digeridas e formada em pequenas porções, não é ela inteira. E essas pequenas porções, então, são ligadas às moléculas apresentadoras de antígeno, que vão para a membrana plasmática. Sendo assim, esta célula passa a apresentar para demais células de defesa por qual organismo, por qual patógeno está sendo invadido. Também temos aqui um outro exemplo do uso desse sistema por um outro patógeno que é o coronavírus. O coronavírus ele consegue entrar nas nossas células e ele usa o retículo para aumentar o número de cópias. E normalmente os patógenos eles teriam este fim que nós vimos aqui. Seria então retirado parte dele e apresentado como pelo nosso sistema imune
para ser então combatido para as demais células de defesa. Mas o coronavírus, ele pega um atalho, pega um outro caminho, que é o caminho do lisossomo. No lugar dele passar por uma via normal, que essa que nós acabamos de ver, ele passa pela mesma rota que são formados os lisossomos. Então, é como se ele ficasse dentro do lisossomo. Aí a pergunta é, ué, mas ele não vai ser destruído pelas enzimas do lisossomo? Não, porque ele consegue burlar esse sistema. Ele consegue fazer com que o lisossomo não fique com o pH ácido. E aí, então, ele é liberado para a matriz extracelular e vai infectar outras células. A pergunta é, para onde vai o material que foi digerido pelos lisossomos? Aquela digestão que aconteceu dentro da célula. Como foi dito, vai variar. Pode ser utilizado pela própria célula, pode sofrer exocitose ou pode ser mantido como os corpos residuais. E a digestão extracelular? Então, eu já trago para vocês este exemplo que eu fiz, a analogia quando a pessoa vai comer fora. Então, nem foi ela que fez o alimento, mas a digestão que ela vai fazer é fora da sua casa. Um exemplo típico que nós temos é o espermatozoide. O espermatozoide, quando se aproxima do óvulo, ele funde o seu acrossomo, que é um grande lisossomo, funde o acrossomo na membrana plasmática, libera as enzimas e essas enzimas vão romper todas as barreiras para que então a membrana do ovócito seja rompida e liberado no interior o espermatozoide, o núcleo do espermatozoide. A pergunta é: basta liberar as enzimas para fora da célula e elas vão fazer a digestão extracelular? Então, eu trago aqui para vocês um exemplo de uma outra célula também do nosso corpo que faz digestão extracelular, que é o osteoclasto. O osteoclasto é uma célula gigante presente no nosso tecido ósseo que tem como função remodelação. Ela digere a matriz óssea. Como que ela faz essa digestão? Nós aqui estamos vendo pequenos lacunas, pequenos buracos, que é conhecido como lacuna de Hall-Ship, e aqui neste GIF mostrando o osteoclasto digerindo esta matriz. Como é possível fazer isso? Bom, primeiro, como nós já sabemos, para as enzimas funcionarem é necessário tornar o ambiente ácido. Então, de fato, o osteoclasto tem essa capacidade de acidificar o meio. E acidificando o meio, ele também consegue retirar os minerais daquele ambiente que ele está atuando. Acidificando o meio, então enzimas presentes nos lisossomos vão ser liberadas nesse meio. Como? O lisossomo se aproxima da borda do osteoclasto, essa região, se funde com a membrana plasmática do osteoclasto e suas enzimas são liberadas para fora. Liberando as enzimas, elas vão atuar digerindo essa matriz extracelular e o material sofre uma endocitose pelo próprio osteoclasto, que passa esse material para a circulação sanguínea, liberando aí na nossa circulação sanguínea os minerais tanto necessários para o nosso funcionamento. Então, hoje nós vimos os lisossomos atuando na digestão intracelular, na digestão extracelular, que é algumas fontes das imagens. Esse conteúdo está no capítulo 8 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!